Mais um desafio de crase para mim e para você. Vamos resolver uma questão da SES Gran Rio 2017 Petrobras. Sabendo que o acento grave marca a crase, que este é o fenômeno de fusão de duas vogais idênticas, o acento grave está empregado de acordo com a norma padrão em. Portanto, você vai atrás de uma crase correta. Vamos olhar a letra A? A viagem foi a convite da empresa e o a convite com crase. Letra B, o comandante fez alusão à aviação com crase. O governador de São Paulo veio a Brasília com crase. A família chegou a comprar as passagens, a comprar com crase. E na letra E, a elevação da temperatura provoca a turbulência e a turbulência com crase. E agora, olhando para o conjunto de alternativas, qual é a única que emprega a crase de acordo com a norma padrão? Sabe o que eu vou fazer? Discutir cada letra com você. Vamos começar com a letra A? Então diga para mim, a viagem foi a convite da empresa com crase ou sem crase? Meu amigo, minha amiga, que você não tenha base de crase está perdoado, não há problema nenhum, mas pelo menos tenha a regra elementar, aquela que todo adulto deve ter na cabeça. Não se usa crase antes de palavra masculina. Você não vai confundir convite com feminino. Trata-se de um substantivo masculino. Então esse azinho existe, ele é obrigatório, mas ele é somente uma preposição. Percebeu então? Então descartamos a letra A, não podemos usar crase antes de convite. Então vamos para a letra B de bola. Veja, a nossa dúvida é se ele fez alusão à aviação é com crase. Sabe o que você faz? O que eu acabei de mostrar para você. Você troca a palavra aviação por uma palavra masculina. Não vai perder a prova inteira pensando numa troca. Não tem que ser sinônimo. Tem que ser, ou tem que fazer sentido para o contexto. Ele fez alusão ao espaço. E aí é a dedução lógica. Se espaço combina com ao, fez alusão ao espaço, essa crase é obrigatória. Veja, é o processo de igualdade, de paralelismo. O que é ao? Preposição mais artigo. O que é o a mais a? Também preposição mais artigo. Olha a lógica. Você conhece a alusão substantivo abstrato que exige a preposição a. Então, esse primeiro a, ele não é à toa, ele não é invenção, ele é obrigatório. Ele faz parte do substantivo alusão. E você também conhece a palavra aviação, é um substantivo feminino que aceita artigo a com naturalidade. E a expressão aviação é o CN, é o complemento nominal. Conclusão, você tem um a que é duplo, ele é a preposição exigida por alusão e ele é também o artigo feminino que o substantivo aviação aceita com naturalidade. E a resposta vai ser a letra B de bola. Essa é a crase normal. Então, olhe para uma crase proibida e você vai tomar intimidade com ela agora. Usamos ou não usamos crase antes do substantivo Brasília, nome de cidade? Não podemos usar. E o teste é muito simples. A banca propôs, ele veio a Brasília. Aí você troca por voltou, para ver se você diz voltou da Brasília ou voltou de Brasília. Isso é um teste automático, você diz que alguém voltou de Brasília. Tire conclusões. Esse de é apenas uma preposição. Significa que antes de Brasília só podemos usar a preposição, não podemos usar o artigo. Fosse Bahia, essa aceitação do artigo seria automática, porque você diz que ele voltou da Bahia, ele voltou da Argentina, ele voltou da China. Portanto, quando aparece o da, você automaticamente tem preposição mais artigo e cria-se então a possibilidade de crase. Portanto, ele veio a Brasília naturalmente sem crase. Olha os detalhes técnicos. O verbo vir é intransitivo e exige a preposição a. A palavra Brasília é um substantivo que não aceita o artigo a. Por isso que apareceu voltou de e não voltou da. E a expressão a Brasília, sem crase, é o adjunto adverbial. Conclusão, você está olhando para um a que é somente preposição. Vamos para a próxima letra? Não é a próxima letra, porque eu vou reforçar essa coisa de voltou de Brasília agora com o substantivo Bahia. Diga em voz alta, ele voltou de Bahia ou ele voltou da Bahia?
automaticamente dá, portanto ele veio à Bahia com crase. O verbo vir é intransitivo e exige a preposição a. E o substantivo Bahia aceita automaticamente o artigo a. Nem precisa estar especificado. Quando você lê Bahia, quando lê Argentina, quando lê China, um a, que é artigo feminino, artigo definido feminino, faz parte do jogo automaticamente. Conclusão, a expressão a Bahia com crase é um adjunto adverbial de lugar e temos duplo a, preposição mais artigo. Então vamos à letra C, que fala de ele chegou a comprar as passagens com crase. Isso não tem lógica. Por que não tem? Porque se você pensar com um pouquinho de coerência, você vai descobrir que o verbo do infinitivo, não aceita o artigo a. Os verbos do infinitivo aceitam o artigo masculino, o comprar, o vender, o pensar, o deduzir, que é a famosa derivação imprópria, transformando o verbo em substantivo. Conclusão, nós temos o verbo do infinitivo que rejeita o artigo a. Nós temos o verbo chegar que exige a preposição a. Portanto, esse azinho é somente uma preposição. Por isso que não se usa crase antes de verbo. E essa regra é específica. É antes do nome do verbo ou, especificando melhor, antes do verbo no infinitivo. Então vamos olhar para mais uma crase proibida. Ela provoca a turbulência. Por que não tem crase? E agora? E agora a culpa não é minha, nem sua, nem do examinador. A culpa é do verbo provocar. É que você tem tendência para querer colocar a culpa em alguém, né? Dizer que a culpa não é sua. Mas então vamos ser mais honestos. Você tem que olhar para o verbo provocar e saber que ele é VTD. Saber que ele rejeita a preposição. A ideia é provocar algo. Não é provocar a algo. Há um a que não existe. Um só, que é o a de turbulência. Portanto, você tem somente artigo e a palavra turbulência é o substantivo feminino que automaticamente aceita o artigo a e é o objeto direto, porque quem provoca, provoca algo. Qual é o algo? A turbulência. Tranquilo, não é? Portanto, uma crase muito interessante, porque não existe por falta de preposição. O a existe, mas ele é apenas o artigo exigido pelo substantivo feminino turbulência. E agora vamos voltar à proposta original. Diga para mim. A viagem foi a convite da empresa. Crase proibida antes de palavra masculina. Na letra B, o comandante fez alusão à aviação. É a crase legítima. Na letra C, o governador de São Paulo veio a Brasília. Olha o detalhe. Se Brasília estivesse especificada, Brasília dos Três Poderes, Brasília do Juscelino, Brasília dos políticos, teríamos a crase com automação. Mas como Brasília está normal, não está especificada, a crase é proibida. A família chegou a comprar as passagens, aquela crase antes do verbo no infinitivo, sempre proibida, e a elevação da temperatura provoca a turbulência, crase proibida, porque o verbo provocar é transitivo direto. Conclusão, estamos com a letra B de bola. Quer continuar evoluindo? Então inscreva-se no meu canal e você tem aulas, muitas aulas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. E quer comprar não apenas um curso, mas um conjunto de cursos completos de língua portuguesa comigo? Então, compre vários de uma vez só, é um pacote, tem duração de 12 meses e tem a minha assistência. Quando você estiver estudando, qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui pelo YouTube, mas pode ser pelo Face, pode ser pelo meu e-mail, não há problema nenhum. Você vai estudar com a minha assistência. Pode ser um curso completo de português CESP, FCC, FGV, mas eu vou dar um conselho. Como você vai adquirir vários produtos de uma vez só, comece pelo português básico 1. Só depois de vencê-lo, vá para o português básico 2. Finalmente, português básico 3, aí sim, escolha um curso centrado numa banca. De preferência, a banca que você prevê vai elaborar a prova do concurso que você vai enfrentar. Faça exatamente como eu estou orientando
que já funcionou para milhares de alunos e vai funcionar para você. Tenha a minha garantia. Até o nosso próximo encontro.